Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje eu quero abordar um tema crítico. Inscrever no canal e dar um like, dar um joinha aí para nos ajudar. Me disse, eu também não sabia dessa prática, dessa encenação, mas foi quando ele disse, vai lá perto do púlpito e fica olhando. Foi quando, no culto do missionário Davi Miranda, naquela época que ele estava vivo, eu fiquei mais perto do púlpito e verifiquei os paralíticos e constatei essa encenação, esse fato que ocorria. Por 3 vezes eu fui e verifiquei e constatei. E também foi no culto do pastor Davi Filho, e também havia essa prática. A prática das cadeiras de roda consiste quando na hora da oração vai então 2 obreiros, 2 obreiras, agarram o paralítico e levantam ele, forçando ele a andar. Como vocês estão vendo aí no vídeo, vocês vão ver que há paralítico aí que não consegue andar, mesmo apoiado nos obreiros. Eles cansam porque estão forçando. Por exemplo, esse homem aí, esse senhor de cabelo branco, 2 obreiros puxando ele pelo braço, ele não é curado porque ele não anda. Vem outro obreiro por trás e saca a cadeira de roda e leva até o púlpito. E no púlpito o missionário gritava, mais um paralítico andando, mas o homem estava ali agarrado por 2 obreiros e não tinha sido curado, porque vocês notam aí que ele não foi curado. E depois de tanto tempo forçar, o que ocorria? O paralítico, colocavam ele sentado no banco da igreja, e quando no término do culto, na oração da fé, os obreiros se dirigiam ao púlpito e pegavam as cadeiras de roda e levavam de volta ao paralítico, o qual sentava na cadeira de roda e voltava para a caravana sem ser curado. Isso eu constatei por mais de uma vez. Mas no púlpito era gritado, mais um paralítico andando, que não era verdade. Então, era uma visão impactante que o povo tinha das cadeiras de roda. Acreditando que realmente ali 10 cadeiras de roda, 12 cadeiras de roda, então seria 10 ou 12 paralíticos curados. Mas na verdade os paralíticos estavam lá, meus irmãos, lá embaixo lá, e voltavam sem ser curados. Como a igreja era grande demais, não tinha como verificar. Numa igreja pequena já não dá para fazer isso, porque as pessoas vão notar. Mas como a igreja era muito grande e tinha muita gente, e de longe ninguém vai conseguir verificar se foi curado ou não. E muitos que vinham de caravana, eles não eram paralíticos, usavam bengala, eram mancos. Uma pessoa que manca da perna não é paralítico, ele usa bengala. E essas cadeiras de rodas de tecido preto, geralmente elas são da igreja. Então eles pegavam essas cadeiras de roda, iam até a caravana de ônibus, colocavam essas pessoas que mancam na cadeira de roda e levavam até na frente do púlpito. E ali a pessoa acabava levantando e andava, porque ela só mancava. Vocês vão notar que muitos andam tudo desajeitado, porque muitos mancavam de uma perna. Agora vocês vejam aí no culto do pastor Davi Filho também tinha essa prática, era uma encenação. Aí vocês vão falar, mas não tinha cura então? As pessoas não eram curadas? Eu creio que tinha gente que era curado. Mas não era assim, nessa proporção. Era muita propaganda envolvendo o Davi Miranda, o endeusamento do Davi Miranda, a idolatria. Mas na verdade não era tudo aquilo ali. Algumas pessoas eram curadas, eram libertas de demônios. Sim, claro. Eu estou falando do que eu vi. Do que eu não vi, eu não sei. Se você falar que alguém foi curado da paralisia em tal lugar, eu não sei, eu não vi. Eu não conheço a pessoa. Eu estou falando do que eu vi e constatei na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor ali. Que eu vi essa prática aí, recorrente, sempre nos cultos do Davi Miranda, nos cultos do pastor Davi Filho, nos cultos do pastor Sérgio Sora, havia essa encenação.
Agora eu pergunto para você, Jesus quando curou o paralítico de Betesda, ele falou para o paralítico, pega a tua cama, levanta ela, põe na cabeça e vai para tua casa. Ele não agarrou o paralítico para levantar nada. O paralítico pegou a cama, colocou na cabeça e foi para casa. Agora, quem é que pega as cadeiras de rodas aí? São obreiros, que normais, com saúde. Não é um paralítico. E eu observei isso daí. Os paralíticos voltavam para os bancos da igreja, sentavam lá, porque não tinham sido curados. E depois, do fim do culto, os obreiros corriam para o púlpito, e os pastores que estavam lá em cima do púlpito devolviam as cadeiras de roda para os obreiros, que levavam até o paralítico. Colocavam o paralítico na cadeira de roda e levavam de volta para o ônibus. Então isso que significa? Manipulação da fé. Manipulação das emoções. Mas como ficava aquele paralítico que não era curado quando voltava para casa? Então a cura tem que ser verdadeira, a cura tem que ser bíblica, a cura tem que ser sincera. A cadeira de roda não simboliza a cura. Para mostrar que a pessoa foi curada, tem que mostrar a pessoa, não a cadeira de roda. Não, não é isso aí. A Bíblia não fala isso. Quando o apóstolo Pedro ele curou o paralítico que estava na porta do templo, ele disse ao paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levante e anda em nome de Jesus. E o paralítico levantou sozinho e entrou pulando no templo. E não é o que vemos. Nós vemos pessoas que eu via, pessoas andando tudo torta, e pessoas que recebiam novamente a cadeira de roda, sentavam nela e voltavam para o ônibus. Isso aí eu vi várias vezes. Tanto é que hoje já não praticam essa encenação. Se era de Deus, por que hoje não tem? E porque nos outros cultos não havia. No culto do pastor Lorival não havia essa prática. E as cadeiras de tecido preto, mais comum, a maioria era da Igreja Deus é Amor. A Igreja Deus é Amor tinha na sede mundial, tinha ali um salão que era cheio de cadeira de roda, guardado. Que já era para isso. E para quê? Para que uma igreja tem um salão grande, uma sala grande com um monte de cadeira de rodas? Para quê? Não dá para entender. É estranho, causa estranheza, né? Isso ocorria também no culto do pastor Davi Filho, no culto do pastor Daniel. Então, quando o médico cura o paciente, faz uma cirurgia, cura o paciente, ele vai mostrar o bisturi. Não, ele vai mostrar o paciente curado para a família, não é? Mas essa prática aí, eu não sei quem inventou essa prática, se foi o missionário Davi Miranda ou foi alguém, mas é uma prática, uma estratégia que causa um efeito visual impactante. Mas, quando a pessoa analisando, a cadeira de roda não tem nada a ver com o paralítico curado. Você não tem que mostrar a cadeira de roda, você tem que mostrar o paralítico, não é? Só que ninguém analisava isso. As pessoas sempre toleravam isso, ninguém falava nada. E ficava aquele monte de cadeira de roda lá, em cima do púlpito. Mas e os paralíticos, né? Porque veja bem, nem Jesus curava tanto paralítico assim. Cada culto era 10, 12 cadeiras de roda, como assim? Nem o apóstolo Pedro curou só um, o apóstolo Paulo curou só um paralítico, mas foi verdadeiro. Então, se curasse 10, 12 paralíticos a cada culto, fazia 3 cultos por semana, quantos paralíticos ia curar no mês? Ia curar mais de 120 paralíticos no mês. Logo, não ia ter paralítico em São Paulo mais. Não é? Então, a cura tem que ser o quê? A cura tem que ser bíblica, a cura tem que ser honesta. Deus não precisa de ajuda, não, para curar, pegar o paralítico e ficar arrastando o paralítico pelo salão da igreja. Se a pessoa que Deus quer curar, ele cura na hora, o paralítico levanta sem ninguém tocar nele, ele começa a andar. Não precisa, quando vai expulsar demônio também, não precisa ficar balançando a cabeça da pessoa, empurrando a pessoa também não, para dizer que o demônio está manifestando, não. As coisas de Deus, elas são verdadeiras, elas são simples. Deus não precisa de ajuda para curar ninguém. Se ele quiser curar, ele cura. Se não quiser, não cura. Então, havia essa manipulação na igreja. E muita gente não sabia, eu também não sabia. Foi quando o obreiro me disse, desce lá e veja. Porque eu também ia na igreja, eu não ficava preocupando com essas coisas. Eu trabalhava, eu ia na igreja para cultuar, orar e ir embora. Então, eu nunca me preocupei com esses problemas.
Mas quando foi nesse dia que o irmão, ele disse, vai lá e vê. Aí eu olhei e fiquei admirado que realmente era aquilo. Era uma encenação que tinha. Então eu acho que já era combinado com os obreiros. De 2 obreiros pegar o paralítico, suspender, forçar ele a andar, e outro obreiro vir por trás e pegar a cadeira de roda e levar para o púlpito. A prática de simular curas durante cultos religiosos, como a encenação de paralíticos sendo curados, como o uso de cadeiras de rodas, né? É uma estratégia controversa que explora a fé e a emoção dos fiéis, ao apresentar uma falsa narrativa de milagres, né? Tais ações criam uma ilusão de poder divino que não só distorce a verdade, mas também coloca os seguidores em uma posição vulnerável. As pessoas que testemunham essas curas podem ser levadas a acreditar que a fé é a única condição para a cura, quando na realidade o que está sendo oferecido é uma manipulação dos sentimentos e das expectativas. Mas aí você vai dizer, não havia cura? Eu creio que havia cura. Eu já vi pessoas sendo curadas, mas não era como era apresentado na igreja. Era uma propaganda forte que tinha, mas não tinha todas aquelas curas. Muita gente voltava para casa doente. O cenário descrito em que os paralíticos são forçados a andar com o apoio de obreiros, enquanto a cadeira de rodas era retirada como parte da encenação. Isso levanta sérias questões éticas sobre o uso da religião como ferramenta de controle psicológico, né? O fato de que esses indivíduos, após o culto, retornam às cadeiras de rodas e às suas condições anteriores, sem nenhuma melhoria real, expõe a farsa que está sendo montada diante de uma congregação vulnerável. A pessoa quer ser curada, então ela não faz caso. A grandeza da igreja, a impossibilidade de verificação direta desses milagres, porque a igreja é muito grande, só amplifica a eficácia dessa manipulação. E nós vimos que em igrejas pequenas não dava para fazer isso, só em multidão. Esse tipo de encenação não só desacredita o verdadeiro poder da fé, mas também pode prejudicar aqueles que realmente precisam de ajuda espiritual ou médica, ao invés de promover a cura genuína, né? Esses pastores criam um ambiente onde a aparência de milagre é mais importante do que a busca real pela cura. Fazer aquele teatro na igreja, a fé, quando manipulada dessa maneira, se transforma em um instrumento de esperança e uma ferramenta de exploração emocional. Explorar a emoção das pessoas. A verdadeira cura, seja ela física ou espiritual, exige honestidade, responsabilidade e respeito pelo sofrimento humano, algo que essas práticas desconsideram completamente. Como ficam essas pessoas que voltavam para casa sem ser curadas, depois da cadeira de roda dele ser levantada no púlpito e gritar mais um paralítico andando? Nós vemos aí nos vídeos que essa prática era recorrente e sempre era feita. E onde que basearam na Bíblia fazer essas coisas? Em que base bíblica, em que respaldo bíblico? Onde na Bíblia diz que quando um profeta, um apóstolo curava um paralítico, ele pegava a cama do paralítico ou a cadeira de rodas do paralítico? Não tem isso daí. Não tem base bíblica. Isso não está na Bíblia. E muitos vão criticar, claro, porque muitos acham que não pode julgar. Mas é claro que pode julgar. A Bíblia diz, falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Nós temos que analisar as coisas, se elas estão dentro da Bíblia ou não, se tem base bíblica. E aí, quando a pessoa vê que não tem cura, ela quer forçar para ter cura, para mostrar para as pessoas que Deus está curando. Para quê? Deus não precisa disso, meus irmãos. Não precisa, Deus não precisa de propaganda, não. Que Ele está curando, o que Ele está fazendo, se Ele quer fazer, Ele faça. Deus não precisa de ajuda de ninguém, para curar ninguém, para salvar ninguém. Ele tem poder para curar qualquer pessoa em qualquer lugar, na igreja, ou em casa, na rua. Agora eu pergunto, por que esses pastores não vão lá nos hospitais e curam os paralíticos que estão lá? Se tem tanto poder assim, aí tem. Então pode ir no hospital e curar os paralíticos, os doentes. Então é isso que eu queria dizer. Isso daí eu falo com conhecimento de causa, porque eu constatei isso na sede mundial, nos cultos do missionário Davi Miranda, nos cultos do pastor Davi Filho, nos cultos do pastor Sérgio Sora. Agora você vai dizer, então, não tem cura. Eu estou falando do que eu vi.
Eu creio que Deus cura, claro que creio que Deus cura. Mas eu estou falando do que eu vi, do que eu constatei na sede mundial, o que ocorreu ali. É claro, hoje já não, eu acho que já não ocorre, não sei. Não dá para saber porque é muita igreja, então não sei se está ocorrendo ainda. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje e fiquem na paz de Deus, amém.